bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E oramos a Deus, apresentando a Ti toda a injustiça e toda a maldade, e pedimos que o juiz de toda a terra faça justiça em nosso favor. Oramos, Pai, por toda pessoa que está sofrendo perseguições, que está enfrentando difamações, mentiras, invenções, inveja, e liberamos uma palavra, justiça de Deus. E, Senhor, nesse começo de dia nós lembramos do texto de 2 Crônicas 7,14, que diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu Deus, sara a nossa terra, sara o Brasil. Te pedimos, tem misericórdia, Pai, de todas as situações, de todas as adversidades que o Brasil tem enfrentado. Colocamos diante de Ti, Pai, pedimos paz, pedimos justiça, pedimos que a mão do Senhor esteja sobre a nossa nação e que o Senhor possa abençoar a nossa nação, que a Tua mão, Senhor, repouse sobre o Brasil. No nome de Jesus, nós que estamos aqui, Pai, brasileiros, estejam no Brasil ou fora do Brasil e que estão acompanhando tudo o que está acontecendo, Pai, nesse momento nós nos dirigimos a Ti, Senhor, porque sabemos que Tu és o juiz de toda a terra e pedimos, ó Deus, que a Tua mão esteja sobre nós. Senhor, aquilo que não sabemos, aquilo que não vemos, Tu sabes e Tu vês. Por isso apresentamos tudo diante de Ti e em uma só voz nós pedimos: Jesus, opera aqui na nossa nação e nas nossas vidas também. No nome de Jesus Cristo, entregamos tudo nas Tuas mãos, porque sabemos, ó Deus, que Tu sabes cuidar de coisas muito melhor do que nós. Por isso, colocamos nas Tuas mãos, confiamos em Ti. A nossa fé está em Ti, Jesus. A nossa dependência está em Ti, Jesus. A nossa fonte é Tu, Jesus. Nós confiamos em Ti plenamente e pedimos a Tua força, pedimos a Tua proteção, pedimos as Tuas bênçãos, no nome de Jesus Cristo. Graças, Jesus, Te damos. Graças pelo Teu favor, graças pelo Teu favor. Clamamos a Ti em uma só voz: Jesus, faça justiça, libera do Teu favor sobre nossas vidas. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje no sexto dia do nosso propósito. Estamos orando pela justiça e estamos orando quebrando a maldade, a injustiça, aquilo que é contra as nossas vidas. E nós temos liberado uma frase profética aqui todo dia. E a frase desse propósito é: estou firme. Escreve aí nos comentários: estou firme. Isso é um memorial. É um memorial que você está liberando. Você está liberando esse memorial no mundo espiritual. Você vai declarar, você vai escrever aqui, você vai dizer: estou firme. Pode dizer com toda a sua fé: estou firme em nome de Jesus. Nada me tira do meu propósito, nada me tira do meu tempo com Deus. Nada me tira daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Estou firme. Libera aí. Libera com fé. Amém? Libera com fé. Jesus disse: se disserdes a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, assim se fará. Você está declarando que você está firme em Deus. Você está declarando que Jesus é a tua rocha, a rocha do teu sustento. Então declara aí: estou firme na oração, firme no meu propósito com Deus. Glória a Deus. Amém? Eu quero agora dar um testemunho para glorificar o nome de Jesus
notícias boas, notícias de coisas que Deus está fazendo através das orações. Olha só, eu recebi o testemunho da Kelly e ela escreveu assim: conheci suas orações por meio de um compartilhar da minha mãe que já é falecida. No ano passado eu fui diagnosticado com uma pneumonia grave. Orei com muita fé junto com o Senhor e fui curada. Ainda nesse mesmo ano eu fui diagnosticada com miomas no útero e que estava extremamente aumentado de tamanho e nenhum tratamento fazia efeito. A única solução seria a cirurgia. Clamei a Deus nas orações pela minha cura. Ontem fui à médica e ela me disse que eu não tenho mais nada. Há 6 meses parei de tomar os remédios porque já não adiantavam mais. A médica olhou para mim e disse: foi um milagre que você conquistou através da sua fé. E eu sempre acreditei, eu confiei. Deus reverteu minha situação. Obrigado. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Ô Jesus, toda honra, toda glória a Ele. Ele cura. Amém? Jesus cura. Eu não. Homem nenhum aqui. Mas Jesus cura. Jesus cura. Ele pode todas as coisas. Amém? Nossa fé está em Jesus. Ele é a fonte do nosso sustento. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com você. Quem erra é nós. Eu vou repetir isso. Quem erra é nós. Deus não erra, gente. Deus não erra nunca. Talvez você diga assim: não, mas um dia ele errou na minha vida. Não, Deus nunca errou. Nem com você, nem com ninguém. O erro, geralmente, é todo nosso. Geralmente é todo nosso. Então temos que chamar a responsabilidade para nós. Há princípios que a gente passa por cima. Desobedecemos. Queremos viver uma vida longe de Deus. Fazemos as coisas pela nossa própria cabeça e depois a conta vem. Infelizmente a conta sempre vem. A conta sempre vem. A conta sempre vem. Resultado da nossa irresponsabilidade, resultado da nossa desobediência, de andarmos afastados de Deus. Então quem erra é nós. É por isso que a Bíblia diz em Deuteronômio 32, verso 4, olha o que está escrito: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Olha o que a Bíblia está dizendo: Ele não comete erros. Deus não comete erros. Quem comete erros é a gente. Deus não comete erros. Então, se a minha vida não está fácil, a culpa não é de Deus. Se eu estou hoje passando por adversidades, a culpa não é de Deus. As pessoas deixam de acreditar em Deus porque pensam assim: ah, se Deus fosse bom, Deus iria ajudar. Não iria ter tanta fome no mundo, não iria ter tanta injustiça, não iria ter isso, não iria ter aquilo. Ei, e se o culpado é nós? Porque por essa palavra aqui está dizendo que Deus não comete erros nenhum. Deus não é culpado de nada. Então, sabe, nem por 1/1000 de segundo eu posso pensar que algo ruim que está me acontecendo é porque Deus trouxe isso para a minha vida. A culpa é de Deus que não me guarda. A culpa é de Deus. Não, gente, pelo amor de Deus, a culpa nunca é de Deus. Nunca vai ser de Deus. Agora, se a gente começar a ver aonde estamos errando e ali nos arrependermos e caminharmos pela palavra, então viveremos a proteção, a fartura, as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque algumas pessoas dizem assim: para mim nada muda. Podia mudar, mas você também não quer mudar. Então, a questão aqui não é que, sabe, Deus desamparou, você está esquecido de Deus. Não. O erro está em nós. O erro está em nós e nós precisamos nos voltar para Deus. E Deus, sabe, nos ama, tem plano na nossa vida, tem propósito na nossa vida. Existem 3 coisas que eu quero compartilhar com você aqui, que nós temos errado.
Nós temos errado ignorando os sinais de Deus. Sempre quando você orar, eu tenho dito isso aqui porque eu quero que você aprenda esse caminho. Sempre que você orar, Deus vai responder. Só que Deus vai responder das formas mais, eu posso dizer, diferentes que nós estamos acostumados. Estamos acostumados a receber uma resposta por WhatsApp, por uma ligação, por alguém que vem e nos entrega um recado, por uma carta. Estamos acostumados, recebemos respostas no natural, mas você vai ter que aprender a colher as respostas do céu. Você tem que começar a aprender a colher as respostas do céu. Você tem que aprender a colher o que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida. É isso. Você tem que aprender isso. As respostas do céu. Como que Deus se comunica com você. Como que Deus te avisa. Como que Deus quer te livrar de um negócio enganoso. Como que Deus quer guardar a ti, quer guardar a tua família de algo prejudicial, de algo ruim, de algo que vai trazer perda. Deus dá avisos. Deus dá avisos e os avisos de Deus vêm a nós. E podem vir esses avisos de várias maneiras. Eu estava ontem jantando com um casal e eles compartilharam comigo que através de uma amiga compartilhou com ela a respeito do meu canal, a respeito de mim, há alguns anos atrás. Ela disse que sonhava muito com cachorro, e ela sonhou com cachorro, e ela entendeu que aquilo ali era uma mensagem divina, que Deus estava querendo avisá-la de alguma coisa, e ela estava, preocupada com aquilo, e comentando com uma amiga, essa amiga falou, entre em contato com ele, e você vai ver que ele tem a palavra para a sua vida. E ela entrou em contato, Deus deu a direção para ela, a vida deles mudou. Eu quero que você entenda uma coisa, as respostas estão vindo, seja por meio de um sonho, seja por meio de uma profecia, seja por meio de um culto, seja você lendo a palavra de Deus, seja por meio, de uma criança. Quando você ora e você clama a Deus, até mesmo as próprias circunstâncias, Deus vai mostrando para você o que é a vontade dEle, o que não é a vontade dEle. Você tem que prestar mais atenção aos sinais de Deus para a sua vida. A forma como Deus se comunica, a forma como Deus fala com a gente. Até o fato dos teus negócios estarem parados, aí tem uma legenda de Deus que você tem que buscar. Você tem que buscar entender o que Deus está falando. Todo esse cenário que nós estamos vivendo hoje, isso é uma conversa que nós temos que entender o que está acontecendo. O que Deus está querendo dizer para a gente? Porque há pessoas, que são cegas espiritualmente falando, não enxergam as coisas que estão acontecendo ao redor. Então você vai ter que começar a ler a injustiça de uma maneira diferente. Você tem que começar a ler, o que está acontecendo ao seu redor, com a ótica de Deus. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, para começar a ver as coisas de outra forma. A segunda coisa, nós temos errado na questão da honra. A honra é a semente da longevidade, da vida e dos relacionamentos. Eu vou repetir. A honra é a semente da longevidade, é a semente dos relacionamentos, é a semente da vida. Nós temos quebrado esse princípio. As pessoas não têm pudor nenhum de falar mal uns dos outros e atacam. E pegam um assunto pelo meio do caminho e já entram com os dois pés arrasando com aquilo que viram, aquilo que ouviram. Eu vou dizer uma coisa para você, cuidado. Porque muitas vezes nós estamos entrando em situações, estamos entrando em assuntos que nós desconhecemos. Quando falamos, de forma errada de uma pessoa,
quando somos injustos, quando vamos com a maioria. Lembre-se de uma coisa: quem deu ordem, quem mandou matar Jesus foram os religiosos? Foi eles? Foi os religiosos que disseram crucifica Jesus? Foi eles que disseram crucifica Jesus? Nós temos que ter cuidado, porque a honra, ela não dá o devido valor. A honra não dá o devido valor. Eu vejo pessoas falando mal de pastores hoje, pessoas criticando pastores. Tem uns que se passam, com certeza, mas tem outros. A maioria, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, a maioria dos pastores que tem no Brasil, a maioria, às vezes corre da sala para a cozinha para pagar o aluguel da igreja, para pagar o aluguel dele, a maioria. E as pessoas falam mal de pastores. Tem pastores que não dependem do salário da igreja. Eu não dependo do salário da igreja, e tem muitos igual a mim que também não dependem do salário da igreja. Mas as pessoas ouviu a palavra pastor, pronto, é corrupto, não presta, não é bom. Ei, você entende que aqueles que são maus, aqueles que são corruptos, pastores que são corruptos, quem vai tratar com eles é Deus? E Deus trata, Deus expõe. Não pense em você, sabe, alguns pensam assim que Deus está numa cadeira de balanço, né, vivendo uma vida quieta, calmo, deixando tudo acontecer aqui na terra. Ei, não é assim que está acontecendo, gente. Deus é justo, e se eu tiver errado ou você tiver errado, Deus, Ele tem o poder, sim, de trazer justiça. E Deus nos livre. A Bíblia diz que aquele que está em pé, acautele-se para que não caia. A desonra com pai e mãe, a desonra com o marido, com a esposa, sabe? Tem gente que não aprendeu a honrar o casamento ainda. Tem gente que não aprendeu a honrar o patrão, aí depois é demitido. Fala torto é direito do patrão, da patroa na rua, sabe? E tem coisas que eles nem ouviram, mas Deus ouviu. Deus ouviu, e a desonra traz perdas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, guarde isso que eu vou lhe falar, isso é muito importante que eu vou lhe falar, e você carregue para a vida o que eu vou lhe falar. A honra é a semente da longevidade. A honra é a semente dos relacionamentos. Se você honrar as pessoas que Deus colocou no teu caminho, você vai ser bem-sucedido, você vai ser abençoado, você vai ser próspero. E tenho certeza, até se você perder o emprego honrando, sabe, um patrão, honrando uma empresa, se você perder o emprego, Deus já tem outra porta para você, porque a honra nunca deixa você perdido, desamparado. A honra abre portas de favor para o teu caminho. Então eu tenho uma palavra para liberar aqui sobre a tua vida, e é bom você receber essa palavra, porque é uma palavra profética. Se você tem liberado essa semente da honra na sua vida, portas de favor estão se abrindo agora para você. Neste exato momento eu quero liberar essa palavra. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus está abrindo portas de favor para aqueles que têm honrado. Quem honra pai, quem honra mãe, quem honra relacionamentos. Quem honra aquilo que Deus colocou no seu caminho. Amém? Você crê nisso? Escreve aí, escreve nos comentários. Deus está abrindo portas de favor para mim. Escreve aí, Deus está abrindo portas de favor. E a última coisa que eu queria falar hoje, seja forte o suficiente para se levantar novamente, mesmo depois que os inimigos o fizeram cair de joelhos. Nós enfrentamos determinadas situações na nossa vida que é o diabo numa pessoa. Porque aonde acontece traição, onde acontece mentira, aonde acontece injustiça, você pode até, sabe, ter desanimado com tanta injustiça contra você. Mas tem uma coisa, se você permanecer de joelhos, você vai se levantar mais rápido do que você imagina. Amém? Se você se dobrar diante de Deus, Ele vai lhe dar a força.
não só para você se levantar, mas para você dar uma volta, que vai ser um testemunho para todos que estão ao seu redor. Olha para Jó. Jó foi injustiçado, mas deu a volta por cima, porque permaneceu de joelhos diante de Deus. Se você permanecer de joelhos diante de Deus, Ele vai te levantar. E quando Deus levanta alguém, chego a me arrepiar aqui, mas quando Deus levanta alguém, não tem para inferno, não tem para injustiça, não tem para maldade. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, permaneça em Deus e Ele vai te levantar poderosamente, em nome de Jesus. Deus vai te levantar poderosamente, Deus vai te dar a capacidade, Deus vai te dar a sabedoria, Deus vai te dar os recursos para você se levantar com muita força. Talvez você diga assim, olha, hoje eu estou demitindo, hoje as coisas não estão fáceis na minha empresa, hoje eu não sei nem como pagar as contas. Ei, permaneça de joelhos diante de Deus, que Ele vai te levantar e vai ser poderosa a obra de Deus na tua vida. Você crê nessa palavra profética? Se você crê nessa palavra profética, escreve aqui nos comentários: eu verei a poderosa obra de Deus na minha vida. Libera aí essa palavra: eu verei a poderosa obra de Deus na minha vida. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Tu verás a poderosa obra de Deus na tua vida, no nome de Jesus. E vou dizer mais uma coisa: Deus move céus e terra, Deus move nações, Deus move povos, Deus move exércitos, Deus move o que tiver que mover, só para te abençoar, só para te abençoar. Por isso permaneça em Deus, porque Deus é a rocha do nosso sustento. É por isso que nós estamos declarando aqui: eu estou firme na rocha que é Jesus. Estou firme, amém? Declare essa palavra: estou firme em nome de Jesus, porque estamos com nossos pés na rocha, e a rocha é Jesus na nossa vida. Estamos firmes com os nossos pés na rocha, crendo na justiça do Altíssimo, crendo que o Altíssimo está trabalhando em nosso favor. Há um Bernardo que está me ouvindo, ou a esposa de um Bernardo que está me ouvindo, e Deus manda dizer: o Senhor vai te honrar, vai fazer justiça na tua vida. Esse mal que fizeram contra você não vai prevalecer. E mesmo que haja favoritismo, Deus falou exatamente isso para mim, ô Bernardo, favoritismo de pessoas próximas de você, Deus te escolheu e você vai romper, em nome de Jesus. Deus me disse também: diga para Luciene, o Senhor está te visitando com vitória, Luciene. E o Senhor me mostra, eu não sei se você é médica, eu não sei se você trabalha no hospital, de repente enfermeira, eu não sei, mas o Senhor me mostrou você entrando por portas, grandes portas dentro de hospitais. Deus está te visitando, Luciene, em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra como palavra profética para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero pedir a cada pessoa que entrou aqui, que você deixe a sua curtida aqui nessa oração, deixa aí o teu like, por gentileza. Se você não ativou ainda o sininho das notificações, tem um sininho pequenininho assim, mas esse sininho é muito importante. Se você não clicou aí nesse sininho, clica aí e ativa todas as notificações. Porque as pessoas estavam dizendo para mim que não estavam sendo avisadas. Gente, tem que clicar no sininho. Clica no sininho e ativa as notificações, daí você não vai perder nenhuma live mais. Amém? O YouTube que falou isso aí para mim. Tá? O pessoal que trabalha lá dentro me falou isso. Então, é importante você ativar as notificações. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Amém? Tenho certeza que todos nós vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, quero lhe convidar também. Amanhã, domingo, estarei ministrando às 9 horas da manhã aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. E é importante você estar no culto, seja presencial ou online, porque eu vou fazer uma oração muito específica amanhã contra a injustiça, depois da minha ministração. Tá? Então é importante você estar, porque Deus vai falar muito com você. Deus vai falar muito com você, vamos estar orando em nome de Jesus. Muito bem, eu quero declarar o Salmos 91. Se você
ainda não conhece nossos livros, esse aqui é o livro da minha esposa, Unção do Rompedor, um livro extraordinário. Ela fala sobre a unção que Deus colocou em Davi e que essa unção trouxe rompimento na vida dele. E esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus, que está sendo uma bênção na vida de muita gente. Uma palavra para cada dia do ano. Esse livro aqui eu espero, e a minha oração é que você consiga esse livro. Vai lhe dar muita clareza sobre muita coisa. Você vai aprender muita coisa com Deus. Amém? Você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius7.com.br. Salmos 91, eu quero declarar. Enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, a tua petição. E podendo compartilhar com a tua família, com teus amigos, com 7 casas, faça isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora. Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração. Tem gente sentindo dor aqui, nessa região do peito, no lado direito aqui, tá? E eu vou orar por você também, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu apresento a Ti a vida de cada pessoa que está nessa oração agora. E nós pedimos, Pai, a justiça de Deus entrando pela porta dessa pessoa. Todas as portas na vida dela, todas as portas, eu oro agora em nome de Jesus, para que a justiça de Deus se manifeste. Eu oro para que a justiça de Deus se manifeste na vida dessa pessoa. A justiça de Deus se manifeste na vida dela agora. Eu oro para que todo mal, toda injustiça contra ela, toda maldade contra ela, toda inveja contra ela, tudo aquilo que foi tirado dela, tudo aquilo que foi roubado dela, eu oro por uma restituição total e completa, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Haja restituição, haja restauração, prosperidade seja liberado na tua vida agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça, Jesus. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado. Toda enfermidade, toda infecção, tumor, cisto, microcisto, renda-se a Jesus Cristo. Apresento diante de Deus o pedido de oração de cada um dos teus filhos, ó Deus, e peço um milagre, peço uma bênção, peço que haja uma intervenção e que toda obra de maldade, toda obra de inveja contra a tua vida cesse agora. E que você caminhe sobre céus abertos, que a bênção do Senhor seja sobre ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Amém? Compartilhe essa oração. 9 da manhã vai ter uma palavra profética aqui e depois às 18 horas. Estamos firmes. Amém? Compartilhe. Que Deus te abençoe. Bom dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus, a paz,
a alegria, a força de Deus, a fartura, o sobrenatural sendo liberado nessa casa. E que haja 1000 vezes mais de bênçãos sobre essa família, 1000 vezes mais de bênçãos sobre essa empresa e no caminho dessa pessoa. No nome de Jesus, nós liberamos a palavra de acordo com Deuteronômio, capítulo 1, verso 11. E nós pedimos ao doce Espírito Santo que no dia de hoje nos abençoe, nos guie com a sua doce voz, proteja nós, proteja nossos filhos de todo mal. E liberamos palavra de bênção, Pai, palavras de bênção sobre nossa família. Declaramos que nossos filhos são do Senhor, são herança do Senhor e o mal não tem poder de tocá-los. Nossa casa está guardada, nossa casa está protegida, abençoada, livre do mal. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é quem nos protege. Tu és o nosso baluarte, nossa fortaleza. E no nome de Jesus eu oro também, Pai, pedindo que o Senhor nos abençoe no dia de hoje com provisões do céu. Nos abençoe no dia de hoje com boas conexões. Nos abençoe no dia de hoje com oportunidades do céu. No nome de Jesus Cristo. Desfaça, Pai, toda a maldade, toda a inveja, toda a contrariedade, toda a obra maligna, tudo aquilo que vem contra nós. Nós declaramos que por 7 caminhos bata em retirada. Senhor, Tu és o nosso escudo. Confiamos em Ti, Jesus. Confiamos na Tua presença. O Senhor está conosco. Tua presença está nas nossas vidas e nós te pedimos, encha-nos de graça. Encha-nos de graça, Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor. Graças, Espírito Santo. Graças, Espírito Santo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus te encha da graça dele, do favor sobrenatural, infinito dele, em nome de Jesus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra profética ao teu coração. Uma palavra que vai fazer você entender o porquê de algumas coisas e como Deus ele nos escolhe. E essa é a fúria do inimigo contra nós. É porque somos escolhidos de Deus. E por sermos escolhidos de Deus, o inimigo não fica nada feliz. A Bíblia diz que a obra dele é matar, roubar e destruir, mas a obra de Jesus é nos dar vida e vida com abundância. E eu creio que não existe caminho melhor do que o caminho de Cristo. O caminho de Cristo é o caminho que dá luz. É a única maneira de Deus guardar a você e guardar toda a sua casa das maldades e contaminações que existem aqui nesse mundo. Essa palavra que eu vou compartilhar com você, ela é uma palavra que vai abrir os teus olhos. E eu quero hoje falar principalmente com os pais que estão aí me ouvindo. Eu quero falar com os pais que estão me ouvindo. Preste muita atenção nessa palavra. Você que é pai, você que é mãe, ouça também essa palavra, porque tem uma parte dela aí que você vai entender o porquê que o inimigo tem, se lançado tanto contra a vida dos teus filhos. O porquê de certas guerras e lutas que você tem enfrentado. Eu quero mostrar para você um texto em Êxodo capítulo 1, verso 15, verso 16. O tema da palavra profética de hoje é: quanto maior o destino, maior é a guerra. Esse é o tema de hoje. Quanto maior o destino, maior é a guerra. E você vai compreender. Êxodo 1 diz: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. O nascimento de Moisés foi o de um campeão. E a Bíblia diz que o faraó, ele viu que o povo de Israel estava crescendo, estava multiplicando. Eles chegaram no Egito com menos de 500 pessoas. E agora já estava ultrapassando 1 milhão, iria chegar
a mais de 2 milhões. E isso acendeu um alerta em Faraó, porque estavam se tornando uma nação grande, poderosa, numerosa, e mesmo que eles tivessem controle sobre o povo, eles começaram também a temer os homens que estavam nascendo e que estavam se tornando homens fortes. Então o Faraó, ele teve uma ideia: vamos deixar as filhas mulheres elas sobreviverem, mas os filhos homens não vamos deixá-los viver. E era isso que estava acontecendo em toda a terra do Egito. Eu quero que você entenda que tem algumas ideias que os homens têm, que essas ideias veio, sabe, do coração das trevas. A ideia que Faraó teve, com certeza, foi soprada pelo inferno. Aí você me pergunta, e por quê? Porque o inimigo vê quando existem movimentações espirituais da parte divina, da parte de Deus, em volta de um lugar, em volta de uma pessoa. É por isso que não só Moisés estava correndo risco de vida quando nasceu, mas também Jesus. A Bíblia nos fala que Jesus também, quando estava para vir a esse mundo, depois que veio, na verdade, Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, em toda a região de Belém. Então nós vemos que esse atentado é por causa do que está nascendo. Moisés era um campeão, estava nascendo um campeão. Havia um mover de Deus, essa multiplicação em comum, sabe, que estava acontecendo, e o povo crescendo de uma forma absurda. O diabo viu isso. As trevas, os demônios territoriais que operavam naquele lugar, eles viram essa movimentação divina que estava acontecendo ali. É por isso que você tem que perceber que sempre que a prosperidade ela começa a crescer num lugar, e essa prosperidade ela é uma prosperidade com propósito, o inimigo vai tentar de alguma maneira atrapalhar essa prosperidade. E a prosperidade que a gente fala não é só financeira. O povo começou a prosperar no sentido que eles começaram a crescer, a família começou a aumentar. E naquela época, quanto mais pessoas numa família, mais chances aquela família tinha de enriquecer, de prosperar, de construir o seu nome. Então, eles viram que o povo de Israel estava crescendo absurdamente. Estava crescendo, havia a mão de Deus ali sobre as mulheres, que estava fazendo as mulheres engravidar. O povo estava crescendo, o povo estava ficando cada vez mais forte. E essa bênção, olha só, essa bênção chamou a atenção das trevas. É por isso que o inimigo, eu não tenho dúvida do que eu estou falando para vocês, isso não veio da cabeça de um homem fazer isso, de preservar apenas as filhas mulheres. Isso foi uma ideia do inimigo, na cabeça do faraó. Foi um pensamento que foi intrusivo, que dominou os pensamentos do faraó, que fez com que ele tivesse medo, que fez com que ele desse essas ordens, e isso é algo muito importante a se notar. Agora, entenda também, você tem filhos, você que está aí me ouvindo, você tem filhos, então preste atenção. Quando um deles parece atrair mais atenção demoníaca do que os demais, isso é um sinal sobre o potencial da influência dessa criança. Aí você diz assim, como assim? Você tem 2, 3 filhos, 4 filhos, mas tem um deles que, sabe, parece que tudo que é ruim vem em direção àquela criança. E não é só isso, às vezes dá trabalho.
às vezes rebeldia, problemas em casa, e você fica pensando, meu Deus, por que eu estou passando isso com meu filho? Por que eu estou enfrentando essa situação? Deus tem um grande destino para a vida dessa criança. Essa criança tem algo especial. As outras, com certeza Deus tem algo especial com elas, claro que tem. Mas existem propósitos distintos. Existem propósitos distintos. E quanto maior a influência que alguém vai exercer num futuro, quanto maior a influência, quanto maior, eu posso dizer, o potencial que está ali dentro, quanto maior o potencial, mais o inimigo vai lutar contra aquele jovem, contra aquele adolescente, contra aquela criança. É por isso que nós temos que colocar sempre nossos filhos em oração. Porque o inimigo não está de brincadeira. O inimigo não está de brincadeira e ele quer de alguma maneira, sabe, ele quer silenciar nossos filhos, ele quer atrapalhar o destino deles, o propósito deles. E nós, pais, temos que ter uma visão profética sobre a vida dos nossos filhos, entendendo que os nossos filhos podem exercer um papel no futuro que hoje está muito distante de nós. Mas amanhã você pode conhecer isso. É por isso que Deus tem levantado intercessores. Deus tem levantado intercessores para orar pelas famílias. Você precisa se levantar em oração pela sua casa. Essa guerra que você enfrenta com seus filhos, isso é uma guerra também espiritual e você não pode ignorar. A Bíblia diz aqui nesse texto que nós lemos que essas duas parteiras das hebreias, uma se chamava Sifra e a outra se chamava Puá, essas mulheres, elas não obedeceram às ordens do faraó. Elas temeram a Deus e elas protegeram aquelas crianças que estavam vindo. Elas não obedeceram ao faraó. Elas não obedeceram. E a Bíblia diz que Deus abençoou as parteiras. Essas parteiras, elas são consideradas intercessoras. Elas são as intercessoras protegendo o propósito. Se nós queremos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos interceder pelo propósito de Deus. Você não estaria enfrentando essa batalha também se Deus não tivesse um grande plano na tua vida, se Deus não tivesse um grande propósito contigo, um grande propósito com a tua casa, um grande propósito com a tua família. Essas lutas que você tem enfrentado, essas coisas que vêm para tentar fazer você desistir, tudo isso é sinal de que Deus tem algo muito grande preparado para a tua vida, algo poderoso. É por isso que tem se levantado tanta coisa para tentar te paralisar. Sua dor sempre será o passaporte para a próxima fase. É por isso que, sabe, o inimigo, ele tem tentado tanto contra ti para te fazer desistir da fé, para fazer você desacreditar, ou de alguma maneira fazer, sabe, com que você murmure, ou que você pare de acreditar, porque é isso que ele quer. Ele quer tirar a tua esperança. O inimigo quer tirar a tua esperança. O inimigo quer fazer você, sabe, ficar quieto. Ele quer esconder você. Ele quer que você desista do seu chamado. Mas eu venho aqui declarar em nome de Jesus que Deus tem um grande propósito para a tua vida. E o inimigo não vai ter vitória sobre a tua vida se você se manter firme no propósito de Deus, se você se manter firme no que Deus tem preparado para a sua vida. A guerra ao redor da sua vida indica a qualidade da próxima fase que você está prestes a entrar. Tudo isso que você está enfrentando é um sinal daquilo que Deus está preparando para você. O inimigo, sabendo disso, é por isso que ele tem, sabe, levantado tempestades contra você, porque ele quer de alguma maneira colocar medo no seu coração. Ele quer que você desista do seu chamado, ele quer que você não lute pelos seus filhos, ele quer que você desista do seu casamento. Até num casamento, quando as guerras começam no casamento, sabe, a gente sempre pensa que a culpa é do outro.
desse problema no casamento, mas isso pode ser espiritual. Isso é espiritual, sabe essa tristeza que veio para a tua alma, isso aí que parece que não quer sair de você, essa angústia, sabe, esse peso que você está enfrentando, isso é batalha espiritual que você está enfrentando. É por isso que nós pensamos que tudo é problema da vida, tudo é problema da vida, tudo são questões que foram geradas no natural e tem o dedo sujo do diabo. Tinha o dedo sujo do diabo tentando destruir os filhos homens que estavam nascendo no Egito. Tinha o dedo do diabo, escute isso, tinha o dedo do diabo, mas Deus guardou aqueles jovens, aquelas crianças. Deus guardou a vida de Moisés. Deus guardou a vida de Moisés, porque Moisés, olha só, ele ia ser o libertador do povo. 80 anos depois, Moisés iria voltar ao Egito e iria tirar o povo da escravidão. 80 anos depois. Então, a gente vê que Deus tem seus propósitos lá na frente. Deus tem seus propósitos na frente. Você olha, talvez, para um filho seu e você não imagina o que ele vai se tornar. Não imagina a influência que ele vai ter no futuro. E daí você pensa, puxa, mas esse menino é inconsequente, esse menino é rebelde, esse menino não me ouve, esse menino é problema. Não, ele não é problema. É que o inimigo está intentando contra a vida dele. E ele está precisando de um pai que proteja o destino dele, está precisando de uma mãe que proteja o destino dele, através da oração, através do amor, através do bom testemunho. É por isso que eu quero dizer uma coisa para os pais aqui: não meçam esforços para levar seus filhos na igreja. Porque eu vejo muitos pais que têm a seguinte ideia: não, eu indo na igreja já está bom. Não, tua família inteira tem que ser levada na igreja. A tua família, não deixa teu filho em casa, leva na igreja, leva no culto de jovens da igreja. Aprenda, sabe, tem que ter um caminho para você levar seus filhos. Aí você diz assim, não, mas eu tenho uma vida muito ocupada. Você tem que ser como as parteiras, como Sifrá e Puá, que protegeram Moisés, e Deus abençoou a vida delas. Você pensa, pai e mãe, que Deus não vai te abençoar por você proteger a vida dos teus filhos em oração? Não basta só você ser salvo. A Bíblia diz, quando Josué houve lá uma sedição no meio do povo, Josué se levantou e disse: vocês sirvam quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Eu e a minha casa vamos servir o Senhor. E quando Josué declarou isso, Josué teve do céu um fortalecimento na sua liderança. Ele recebeu a bênção do Senhor. Existe uma bênção especial quando a família serve junto, quando a família serve no altar. Eu venho aqui, eu creio que Deus me colocou aqui para dizer para você que você tem um propósito bem maior do que só o seu propósito. E o seu propósito é proteger o destino dos teus filhos. É proteger o propósito do eterno na vida dos teus filhos. Talvez você diga assim, a minha filha, sabe, é da cabeça virada. Isso que ela está enfrentando, essas guerras interiores, essas lutas que vêm a ela, isso é porque ela está enfrentando uma guerra espiritual. Talvez ela tenha um talento muito grande, tem algo de Deus na vida dela. E sabe o que eu vejo muitos pais? Eu vejo muitos pais preocupados. Não, se for bem sucedido e bem casado, cumprir a minha missão. Você vai cumprir a sua missão se você proteger o destino dos teus filhos através da oração, através, sabe, do amor, através da proteção espiritual na sua busca, levando eles. Essa é uma palavra que veio no meu coração e eu creio muito nela. Se algum filho teu está dando problemas, é porque Deus tem um grande plano na vida dele. Diga assim comigo: Deus tem um grande plano na vida dos meus filhos. Diga assim: Deus tem um grande plano na vida dos meus filhos. Glória a Deus. Amém? Segura essa palavra com a palavra profética na tua vida. E talvez hoje você diga assim: puxa, profeta, meu filho está com a cabeça virada, está com amizades erradas, está namorando alguém errado, está fazendo tudo errado. Olhe
olhe pela fé para ele, olhe pela fé para ela e diga: você vai ser um grande homem de Deus ainda. Você vai ser uma grande mulher de Deus. Olhe pela fé e diga: você vai ser uma coluna no reino de Deus. Você vai ser alguém de grande influência e Deus vai te usar de uma forma poderosa, de uma forma tremenda no teu futuro. É por isso que o inimigo está tentando tirar você do propósito de Deus. Os nossos filhos enfrentam uma guerra espiritual para não permanecerem na fé, uma guerra espiritual para se contaminarem com esse mundo. E se nós não estivermos em oração pela vida dos nossos filhos, nós não teremos cumprido o nosso propósito. Amém? Eu creio nisso. Escreve aqui nos comentários, meus filhos são do Senhor. Escreve aí, meus filhos são do Senhor. Glória a Deus. Pega aí essa palavra, como palavra profética sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos, amém? Escreve aí, mexa-se agora, amém? Mexa-se agora, escreva isso pela fé em nome de Jesus. Deus tem um grande plano na vida dos meus filhos, no nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir para cada mãe, para cada avó que está aqui me ouvindo nesse momento, faça o seguinte: mande agora, mande essa oração para você que tem filhos casados, você que tem netos já, manda para eles aí, em nome de Jesus, essa oração. Compartilha com eles essa palavra, compartilha com eles essa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu creio nisso, em nome de Jesus Cristo. Eu creio no que o Espírito Santo está falando aqui, eu creio no que o Espírito Santo está fazendo. Amém? Eu quero agora compartilhar com você o Salmo 91, amém? Quero compartilhar com você o Salmo 91, quero declarar, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, deixa aí a tua curtida, em nome de Jesus. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, em nome de Jesus. E peço que compartilhe com o máximo de pessoas. Nós precisamos, de mais intercessores, orando pela família, orando pelos filhos, orando pela casa. Então pega aí o link dessa oração e manda. Se você tem grupos de oração, participa de grupos de oração, mande esse vídeo para eles. É um alerta para os pais, é um alerta para a família. Amém? Orar pela sua casa, orar pelos seus filhos, apresentar a sua casa diante de Deus, porque Deus tem um grande propósito com teus filhos, Deus tem um grande propósito com a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Nem tudo é sobre nós, amém? Nem tudo é sobre nós, Deixa eu declarar o Salmo 91 aqui, e também quero convidar você a conhecer os nossos livros, certo? Esse aqui é o Café com Jesus, é o meu devocional, uma palavra profética para cada dia. Você pode ler até 2, 3 devocionais por dia, amém? Tenho certeza que vai te abençoar. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2, certo? Palavras totalmente diferentes, direções de Deus que vão te abençoar. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius07.com.br. Domingo agora eu vou estar ministrando às 9 da manhã no culto, aqui no segundo domingo da profecia, às 9 e a minha esposa às 18h30. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, 120 Alphaville, Barueri, São Paulo. Você que quer participar de um culto profético, entrar nesse ambiente sobrenatural, vem estar com a gente nesse domingo. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? E eu creio que essa foi uma palavra profética, certo? Guarda essa palavra. Se você anda tendo problema dentro da tua casa com teus filhos, é porque o inimigo está mirando eles. Mas Deus enviou essa palavra para quebrar o laço de Satanás. E a partir de hoje você vai se colocar em oração. Eu quero liberar uma palavra profética aqui. Deus tem um grande plano para a tua casa. Deus não colocaria essa palavra no meu coração se ela não fosse profética para a tua vida, não fosse profética para a tua casa. Não ignore. Não ignore o que você tem dentro. Talvez o que você tem dentro de casa seja o seu maior tesouro aqui nessa terra. Amém? Eu creio nisso. O que você tem dentro de casa vale mais do que o que você tem na sua conta bancária, o que você tem na sua garagem. Vale mais do que tudo que você já conquistou. Então você tem que lutar por isso. Você tem que se colocar como um intercessor. Alguns pensam que intercessão é só para mulheres. Não. Eu sou um intercessor. Eu sou um intercessor. Nós precisamos de homens intercedendo também. Pela vida da sua família, dos seus filhos, dos seus negócios. No nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu sei que essa palavra hoje foi uma palavra profética, ela foi cirúrgica também. E a partir de hoje nós apresentamos diante de Ti, Senhor, nossos filhos de uma maneira diferente, como protetores do propósito deles. Sabemos, Pai, que as lutas, elas cercam o nascimento de um milagre. E eu quero liberar uma palavra de 1000 vezes mais sobre a vida dos nossos filhos. No nome de Jesus nós liberamos essa palavra. É grande o potencial que o Senhor tem na vida deles, é grande o destino que eles carregam. Por isso nós os abençoamos e pedimos, Pai, mostra para eles veredas retas, guia-os no caminho certo, na direção do Senhor. E afasta deles tudo aquilo que não vem do Senhor. Afasta deles tudo aquilo, Senhor, que vem para comprometer o destino deles. Pedimos que o sangue de Jesus cubra nossos filhos, que toda maldade seja quebrada, que toda ação contrária seja desfeita. Que a mão do Senhor seja sobre essa casa, que a mão do Senhor seja sobre essa família, no nome de Jesus Cristo. Eu oro agora liberando palavras. Essa mulher, essa menina vai ser uma grande mulher de Deus. Esse menino vai ser um grande homem de Deus, grande no reino de Deus também. Senhor, libera da tua bênção. Nós pedimos a proteção do Senhor sobre todos aqueles que têm filhos, até sobre aquelas mulheres que estão grávidas, sobre aquelas mulheres que os seus filhos ainda são pequenininhos. Nós pedimos a bênção do Senhor, nós pedimos a proteção do Senhor sobre as crianças. Intercedemos pela vida das crianças e te pedimos, livra de todo o mal, Pai. Livra também a vida dos adolescentes, Pai. Proteja os adolescentes de toda a maldade desse mundo, Pai, de toda a contaminação, de toda a sujeira desse mundo, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos guarda, Pai, proteja o propósito das crianças, dos jovens, dos adolescentes, no nome de Jesus Cristo. E eu oro por todo aquele que está doente também, para que seja curado agora. Profetizo 1000 vezes mais sobre essa casa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Às 9 da manhã vou estar aqui junto com você. Depois às 18 horas, compartilhe essa live, compartilhe essa oração com outras pessoas. Que Deus te abençoe e um excelente dia na graça de Deus para todos nós. Até mais.